Olá, vamos continuar então a leitura do livro O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 2. Espíritos felizes, Senhor Sanson. O Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a própria morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte teor: caso seja surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, gostaria de reiterar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, que é o de evocardes meu espírito o mais rapidamente possível e tantas vezes quantas julgardes apropriado, a fim de que, membro assaz inútil da nossa sociedade durante minha presença na Terra, possa eu, de além túmulo, a ela servir de alguma forma, dando-lhe os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas particularidades que acompanham o que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação, conforme os insondáveis desígnios de Deus, mas sempre útil ao objetivo a que ele se propõe. Além desta autorização e pedido para me honrardes com uma espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito tornará talvez estéril e que vossa sabedoria naturalmente saberá circunscrever a um número limitado de tentames, atrevo-me a rogar pessoalmente a vós e a todos os meus colegas que tenham a bondade de suplicar ao Todo-Poderoso que permita os bons espíritos assistirem-me com seus bondosos conselhos, em particular São Luís, nosso presidente espiritual, guiando-me na escolha e na época de uma reencarnação, assunto que desde já me preocupa muito. Receio em enganar-me sob minhas forças espirituais, pedindo a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual não possa justificar a bondade divina, o que em vez de servir para o meu avanço, prolongaria minha estada na terra ou em outra parte, caso eu fracassasse. Para satisfazermos seu desejo de ser evocado o mais rápido possível após sua morte, dirigimo-nos à Câmara Mortuária com alguns membros da sociedade, onde, na presença de seu corpo, ocorreu a seguinte conversa 1 hora antes do sepultamento. Tínhamos nisso um duplo objetivo: cumprir uma última vontade do Sr. Sanson e observar, uma vez ainda, a situação da alma em momento tão imediato à morte, mormente em um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente cônscio das verdades espíritas. Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, captando suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi em vão, porquanto o Sr. Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição. Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum em virtude da elevação do seu espírito. 1. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. 1. Evocação. Atendo a vosso chamado para cumprir minha promessa. 2. Caro Sr. Sanson, com prazer cumprimos um dever, o de evocá-lo o mais rápido possível após sua morte, como era de seu desejo. É uma graça especial que Deus concede a meu espírito, permitindo comunicar-me. Agradeço-vos a boa vontade, mas estou tão fraco que tremo. 3.
Sofria tanto o Senhor que imagino por podermos perguntar como está passando agora. Sente ainda as dores? Que sensações experimenta ao comparar sua situação atual com a de 2 dias atrás? Minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido. Sinto-me como novo, como se diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Repetindo, minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como se diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus pedindo-lhe que pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu-me. 4. Após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas. Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno bastante, e eu jamais poderia agradecer-lhe o suficiente. 5. Está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Como se certifica disso? Certamente não pertenço mais a vosso mundo, mas estarei sempre a vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra, transformado. Não reconhecereis mais em mim um velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. 6. A visão do seu corpo aqui ao lado provoca-lhe que efeito? Meu corpo, pobre e ínfimo despojo. Tu deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, provação de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo, purificaste meu espírito e o sofrimento 10 vezes bendito. Garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. 7. Conservou o Senhor sua consciência até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades. Mesmo sem ver, podia, no entanto, pressentir. Toda a minha existência desenrolou-se em minha memória, e meu último pensamento, minha última súplica, foi a de poder vos falar o que faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho de minha vida fosse realizado. 8. Teve consciência do momento em que seu corpo exalou o último suspiro? O que se passou com o Senhor nesse momento? Que sensação experimentou? Desfaz a vida. A vista, ou melhor, a visão do espírito, apaga-se, encontra-se o vazio, desconhecido. Arrastados não sei por que encanto, achamos-nos num mundo em que tudo é alegria e grandeza. Eu não mais sentia, não compreendia. Preenchia-me tudo, inefável felicidade, tudo, e não me sentia, e não mais sentia a constrição da dor.
9. Tem o Senhor conhecimento do que pretendo dizer diante do seu túmulo? Observação de Kardec. Logo que as primeiras palavras da pergunta foram ditas, o espírito respondeu sem que fosse concluída a indagação, e respondeu ainda sem que tivesse sido questionado sobre a controvérsia levantada entre os assistentes quanto à conveniência de que fosse lida essa comunicação no cemitério, dado que alguns dos presentes poderiam não compartilhar de tais opiniões. Ó, meu amigo, tenho ciência, porque eu o vi ontem, assim como o vejo hoje. Minha satisfação é muito grande, obrigado, obrigado. Fale para que me compreendam e o estimem. Nada a temer, porque se respeita a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Fale, coragem, confiança, e que possam meus filhos converter-se a essa crença veneranda. J. Sanson. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos aterrorize, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes viver bem. É uma felicidade se houverdes merecido dignamente, cumprido bem vossas provas. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um mínimo valor aos bens da terra e sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer do ponto de vista moral um imenso mal. Que a terra me seja leve. Nota 161, do editor. Os bens terrenos são limitados, mas com a revolução moral que se inicia, está entre as transformações sociais levar os benefícios da modernidade a todos os seres humanos, sem distinção, pela igualdade efetiva de oportunidades, quando a educação, saúde, moradia, relação familiar, trabalho, lazer, liberdade de escolha, pensamento e consciência. Também a superação de privilégios, abusos e preconceitos. O Espiritismo faz compreender que a caridade desinteressada e a fraternidade são necessárias para a renovação social. Continuando. Segundo, Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Ficamos muito felizes com a conversa que com o senhor tivemos no dia do seu enterro, e já que o permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício da nossa instrução. Estou pronto, contente por haverdes pensado em mim. 3. Tudo que puder nos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhes possamos endereçar. Aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. 4. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que o momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor? Sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se de seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-o perder a noção do que lhe acontece. Observação de Kardec. Tal não é regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização. Cinco.
Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista que acredita que para ele tudo acaba nesse momento? Seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes com ele habituou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é o mais forte, e a sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se a condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. A semelhança entre essa morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? Sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que se vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Observação de Kardec. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. O incrédulo, empedernido, experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo, que se vê à beira do abismo, prestes a ali mergulhar. Faz inúteis esforços para fugir, sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Em tais casos, é que se vê o moribundo a torcer-se, crispar as mãos e dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo, após o decesso. Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê, algumas vezes, mergulhado. 7. O Senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual. É como vos disse anteriormente, o instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Nota 162 do editor. O espírito tem sensações morais, felizes ou infelizes, de acordo com seu grau evolutivo. Quanto às percepções, aspas, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. A Gênese, capítulo 14, item 22. Continuando a nota de Kardec. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar.
8. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que deparou? Quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante dos meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável da sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor sorrindo. Uma alegria sem par os animava, e eu mesmo, forte e disposto, podia sem esforço transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a compreendeis, entre vós é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para as impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Observação de Kardec. Os contos de fada estão seguramente cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante? 3. 9. Sob que forma os espíritos se lhe apresentaram? É sob a forma humana? Sim, meu caro amigo, na Terra os espíritos nos ensinam que conservam no outro mundo a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, o que é verdade. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita a arrastar-se penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos? Não mais existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para a voz. O olhar tem a profundidade de uma estrela. Tratai de conceber pelo pensamento o que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pode realizar em sua onipotência e tereis uma tênue ideia da forma dos espíritos. 10. E quanto ao Senhor, como se vê? Reconhece em si mesmo uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que fala. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, estão suas mãos cruzadas e sobre elas estão as minhas. E digo-lhe que conta com minha estima, Sr. Kardec. Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum, a luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se vos fosse visível para os espíritos, é uma ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana, da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. Nota do editor 163. O perispírito não possui órgãos de percepção como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se forma
ao seu entorno e que se amplia com a sua evolução. Entre aspas, todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Livro dos Espíritos, questão 257. Continuando, o espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode também, conforme a conveniência, tornar a forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com as vossas lembranças. Mas, de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias, ainda o Senhor era um homem. Em seu novo estado, tem mais natureza masculina que a feminina? Acontece o mesmo com um espírito que tenha deixado seu corpo há muito tempo? Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem. Criou-os Deus conforme sua vontade, e se pelos desígnios maravilhosos quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea, mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Observação de Kardec. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos são necessários apenas para a reprodução orgânica e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que estes não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas, em vista do recente pensamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam permanecer na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda ser homens ou mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Por isso, certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que o interrogam, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. 12. Entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê nosso presidente espiritual, São Luís? Ele sempre está perto de vós, e quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituí-lo. 13. Não vê outros espíritos? Perdão, o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. 14. Com que aspecto apresenta-se-lhe a sessão? Para sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo? As pessoas mantêm a mesma aparência? Tudo é igualmente distinto e claro? Bem mais claro. Porque eu posso ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os grupos, mas também de toda a França, onde grupos há que se dividem e enciumam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu. 15. Afirmou poder ler nossos pensamentos. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil. Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência.
Tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, sereis mais tarde como nós. Esforçai-vos por bem morrer para muito saber. A curiosidade, que é o estímulo do homem, que faz uso da razão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Até lá, responderei ainda que imperfeitamente a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável, qual nós outros, carrega a marca de vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita de vossos pensamentos, páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São estes últimos os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. A morte do justo. Após a primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu, com o título acima, a comunicação a seguir. A morte deste que agora vos ocupais foi a de um homem justo, ou seja, acompanhada de calma e de esperança. Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele a vida terrestre sem abalos ou rupturas, sendo seu último suspiro exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que assim atravessam essa difícil passagem. Quão poucos, após as euforias e os desenganos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como um homem saudável que sofre uma mutilação após ser baleado, ainda sente a dor de um membro que lhe foi amputado, a alma do homem que morre desprovido de fé ou de esperança dilacera-se e estertora ao separar-se do corpo, precipitando-se inconscientemente de si mesma no espaço. Rogai por essas almas perturbadas, rogai por todos aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante disso na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem? Que fazeis bem interrogar, pois que ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. Nota do autor, número 164, a alusão do espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Sr. Sanson. Vide Revista Espírita, maio de 1862, página 132. O amor não tem limites. Preenche o espaço dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu e o espírito deslumbra-se com o magnífico espetáculo dessas duas vastidões. Assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. Ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é infinito e do que é eterno. Georges. Sr. Jobard, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baissé, Haute-Marne, e falecido em Bruxelas de um ataque fulminante de apoplexia no dia 27 de outubro de 1861, aos 69 anos. Primeiro, o Sr. Jobard fora presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pretendíamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele, antecipando-se ao nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. Aqui estou, eu que irias evocar, pois desejo manifestar-me primeiro através desse médium, cuja assistência vinha pleiteando até agora sem sucesso.
Quero inicialmente vos falar acerca de minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo inaudito, lembrei-me subitamente de meu nascimento, de minha juventude e de minha idade madura. Minha vida inteira reproduziu-se nitidamente em minha lembrança. Senti apenas um intenso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa minha amada criança. Acerenou-se em seguida toda essa agitação. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, quanta alegria ao livrar-me do peso do corpo. Que contentamento poder abranger o espaço. Não imagineis, contudo, que me tenha transformado subitamente em um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, deve ainda muito aprender. Não tardou para que me lembrasse de vós, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, envolvendo-vos com meus melhores votos. Quereis saber quais espíritos receberam-me e quais foram minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que nós evocamos, todos os irmãos que partilharam nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Dediquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a rejeitar toda afirmação errônea, pronto, enfim, para ser o arauto da verdade no outro mundo, tal como fui no vosso. Jobard. 1. Enquanto encarnado, recomendou-nos o Senhor que o evocássemos quando houvesse deixado a terra. Nós o fazemos não somente para atender ao seu desejo, mas principalmente para renovar-lhe o testemunho de nossa bem grande e sincera simpatia, e também no interesse de vossa instrução, uma vez que o Senhor, melhor que ninguém, está em condições de nos proporcionar os esclarecimentos exatos sobre o mundo em que se encontra. Ficaremos dessa forma felizes se anuírem responder as nossas perguntas. No momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, não percebo sua expressão apenas através dos ouvidos, o que constitui um grande progresso. 2. Para fixarmos os conceitos, sem divagarmos, perguntamos inicialmente em que lugar o Senhor aqui se encontra e como o veríamos caso pudéssemos vê-lo. Estou próximo a médium. Haveríeis de me ver sob a aparência de Jobard, que se sentava à vossa mesa, uma vez que a vossa visão, enquanto mortais, ainda restrita, somente permite ver os espíritos sobre a representação mortal. 3. Teria o Senhor a possibilidade de tornar-se invisível para nós e, caso não o puder, o que a isso se opõe? A aptidão, que varia de acordo com cada pessoa. Um médium vidente poderia ver-me, os outros não. 4. Esse lugar é o mesmo que o Senhor ocupava quando vivo, quando assistia às nossas sessões e que lhe reservamos? Portanto, aqueles que ali o viram podem imaginá-lo vendo como é agora. Se não está ali com o seu corpo material, está com seu corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não o vemos com os olhos do corpo, vemo-lo com os do pensamento. Se o Senhor não pode comunicar-se pela palavra, pode fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. Nossas relações com o Senhor não estão, portanto, de modo algum interrompidas por sua morte, e podemos conversar tão facilmente e completamente quanto outrora. É assim mesmo que acontece? Sim, já o sabeis há muito tempo. Ocuparei esse lugar muitas vezes, mesmo sem o vosso consentimento, porque meu espírito habitará entre vós. Observação de Kardec. Chamamos a atenção para esta última frase, meu espírito habitará entre vós. Nas presentes circunstâncias, não se trata apenas de uma figura de linguagem, mas de uma realidade.
Pelo conhecimento que o Espiritismo nos proporciona acerca da natureza dos espíritos, sabemos que um espírito pode estar entre nós não apenas pelo pensamento, mas pessoalmente, por meio de seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Dessa forma, um espírito pode habitar entre nós depois de morto tão bem como quando vivia, ainda em seu corpo. Ainda melhor, aliás, porquanto pode vir e ir como lhe aprouver. Temos assim uma multidão de acompanhantes invisíveis, indiferentes uns e outros, que se nos ligam pela afeição. A esses últimos, sobretudo, é que se aplica essa frase: eles habitam entre nós, que podemos assim traduzir: eles nos assistem, inspiram e protegem. 5. Não faz muito tempo que o senhor se sentava nesse mesmo lugar. As condições em que agora se encontram parecem-lhe estranhas? Que efeito lhe traz tal mudança? Essas condições não me parecem estranhas, porque meu espírito desencarnado desfruta de uma lucidez que não me permite incerteza alguma acerca das questões sobre que pondere. 6. Lembra-se de haver estado nessa mesma situação antes de sua última existência? Teria alguma coisa mudado? Recordo-me de minhas existências anteriores e percebo que melhorei. Vejo e compreendo aquilo que vejo. Em minhas precedentes encarnações, com o espírito perturbado, somente atentava para as faltas terrestres. 7. Lembra-se de sua penúltima encarnação, a que precedeu a existência do Sr. Jobard? Em minha penúltima existência, fui um operário mecânico atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar-me em meu ofício. Realizei como Jobard os sonhos do pobre operário e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a semente da planta que por ele depositada em minha mente. O senhor, 8, o senhor já se comunicou em outro lugar? Comuniquei-me um pouco apenas. Em vários lugares um espírito tomou o meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem poder comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que sou ainda vulnerável a certas influências terrestres. É preciso que haja uma perfeita afinidade para que eu possa exprimir meu pensamento. Em breve poderei agir indistintamente, mas não posso fazê-lo agora ainda, repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados, e muitos espíritos apressam-se a assumir-lhe a individualidade. Foi o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. Asseguro-vos que logo após a libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium de sua preferência. 9. Pode ver os espíritos que aqui conosco estão? Vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito da verdade planando no espaço. A seguir, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, presurosos e cordiais. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos resguardam das calamidades do erro. 10. Quando vivo, o senhor partilhava a opinião que foi emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido agregados em conjunto? Tem ainda essa convicção? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua gradual formação. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria e Deus não necessitou dessa grande desordem ou de tal agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 11. Pensava o senhor também
que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo limitado e que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra. Ilusão de minha imaginação que sempre excedia o alvo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já sofri muito reexaminando as ilusões com as quais alimentei meu espírito. Não vos iludais a esse respeito. Aprendi muito e hoje posso dizer que minha inteligência, pronta para assimilar vastos e diversos estudos, havia guardado de minha última encarnação o gosto pelo maravilhoso e pelo misterioso, aurido da imaginação popular. Ocupo-me pouco ainda das questões puramente intelectuais, tal como as compreendeis. Como poderia fazê-lo, deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Somente o vínculo do espiritismo, mais poderoso do que vós, homens, podeis conceber, pode atrair meu ser em direção a essa terra de que me desligo, não com alegria, pois seria uma crueldade, mas com um profundo reconhecimento da libertação. Observação de Kardec. Quando da subscrição aberta pela Sociedade em prol dos Operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro contribuiu com 50 francos, 25 dos quais em próprio nome e outro tanto em nome do Sr. Jobard, que deu a seguinte comunicação a respeito do assunto. Fico lisonjeado e agradecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos fez a oferta que vos teria feito eu, caso estivesse ainda habitando o vosso mundo. Nesse em que agora estou, não há necessidade de dinheiro. Foi necessário, portanto, receber a bolsa da amizade para dar prova concreta de que me comovi com o infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Corajosos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quanto deveis crer que a caridade não é uma palavra em vão, porque pequenos e grandes vos mostraram simpatia e fraternidade. Estais na grande estrada humanitária do progresso. Que Deus possa nela vos conservar e que possais ser mais ditosos. Sustentar-vos-ão os espíritos amigos e haveis de triunfar. Começo a viver espiritualmente mais sereno e menos perturbado pelas evocações que sobre mim desaguam por toda parte. A morte reina também entre os espíritos. A moda reina também entre os espíritos. Quando a moda Jobard deu lugar a uma outra, eu houver caído no humano, pedirei aos meus amigos verdadeiros, assim considerados aqueles cuja inteligência não esquece, que me evoquem. Aprofundaremos então as questões tratadas de forma superficial e vosso Jobard, completamente transfigurado, poder-vos-á ser útil como deseja de todo o coração. Jobard. Após os primeiros tempos dedicados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobard colocou-se entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, aguardando seu próximo retorno entre os encarnados, quando nela participará mais diretamente. Tem frequentemente transmitido desde então à Sociedade de Paris, de que permanece membro, comunicações de incontestável superioridade sem se afastar da originalidade dos espirituosos gracejos que constituíram a marca de seu caráter, permitindo que seja reconhecido mesmo antes de assinar o nome. Samuel Felipe. Samuel Felipe era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma má ação ou de haver voluntariamente cometido um mal a quem quer que seja. De um devotamento sem limites, por seus amigos, todos sabiam poder sempre contar com ele para prestar qualquer auxílio.
ainda que à custa dos próprios interesses. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nenhum esforço media no intuito de ser útil, algo que fazia naturalmente, sem afetação, admirando-se de que se pudesse atribuir-lhe mérito por isso. Jamais sentiu-se daqueles que lhe haviam feito mal, ressentiu-se. Jamais ressentiu-se daqueles que lhe haviam feito mal, pondo-se-lhes à disposição com tanto desvelo como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha de lidar com ingratos, dizia: não é a mim, mas a eles que se deve lastimar. Conquanto muito inteligente e dotado de um talento natural, sua vida, de todo laboriosa, havia sido obscura e carregada de rudes provações. Era dessas naturezas de elite que floresceram na sombra, da qual o mundo nada fala e cujo brilho não se reflete sobre a terra. Adquirira, no conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Faleceu em dezembro de 1862, com 50 anos, em consequência de uma dolorosa moléstia, comovendo sinceramente sua família e alguns amigos. Evocamo-lo alguns meses após o seu passamento. 1. Tem o senhor uma lembrança clara de seus últimos instantes na Terra? Perfeitamente. Tal lembrança voltou-me pouco a pouco, porquanto na ocasião minhas ideias estavam ainda confusas. 2. Para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira, sua vida exemplar poderia descrever-nos como se deu, em seu caso, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como sua situação no mundo dos espíritos? De bom grado, tal descrição será útil não apenas para vós, mas também para mim. Dirigindo-me novamente meus pensamentos à terra, a comparação faz-me apreciar ainda mais a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Jamais faltou-me coragem na adversidade, graças a Deus. Rejubilo-me hoje com isso. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Tremo só de pensar que, caso tivesse fraquejado, tudo quanto suportei teria sido sem proveito, tendo que recomeçar. Ah, meus amigos, que possais entender bem essa verdade, pois nela repousa a vossa felicidade futura. Não é, por certo, um preço alto a ser pago por essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesses como alguns anos representam pouca coisa diante do infinito. Se minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não falaríeis de modo igual sobre aquelas que a precederam. Foi somente através do esforço do autoaprimoramento que me transformei no que sou agora. Nota 165 do editor. A evolução do espírito ocorre pelo autoaprimoramento ou pela autonomia intelecto-moral, que é o esforço voluntário pelo desenvolvimento das faculdades, qualidades e capacidades da alma. As vicissitudes e as vivências das encarnações são oportunidades para essas conquistas que proporcionam a felicidade ao espírito que progride. Continuando. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era preciso ainda sofrer as últimas provas que aceitei voluntariamente, aurindo na firmeza de minhas resoluções a força para suportá-las sem me queixar. Hoje bendigo essas provações, pois por meio delas rompi com o passado, que aos meus olhos hoje não passa de uma recordação, podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. Ó vós que me fizeste sofrer sobre a terra, que fostes duros e maldosos comigo, que me humilhastes, me enchestes de amargura, vós cuja má fé muitas vezes submeteu-me às mais difíceis provações. Não somente vos perdoo, mas vos agradeço. Ao querer fazer-me o mal, não suspeitastes que me faríeis tanto bem.
Mas é verdade, de fato, que a vós eu devo, em grande parte, a felicidade de que desfruto, porque me fornecestes a oportunidade de perdoar e de pagar o mal com o bem. Convoco-vos, Deus, em meu caminho para testar a minha paciência, exercitando-me na prática da mais difícil das caridades, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis, com tais digressões chegarei ao ponto de vossa indagação. Ainda que sofrendo cruelmente durante minha última enfermidade, eu passei pela agonia. A morte veio para mim como um sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão com relação ao futuro, não me senti agarrado à vida. Não tendo, por conseguinte, que me abater contra os últimos laços, a separação aconteceu sem esforço ou dor e sem que me apercebesse disso. Não sei quanto durou esse último sono, foi curto, no entanto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado anterior. Não mais sentia dores, ficando feliz com isso. Queria levantar-me, andar, detinha-me. No entanto, um torpor nem um pouco desagradável, que tinha até mesmo um certo encanto, ao qual entregava-me com uma espécie de prazer, sem me dar conta da minha situação, mas sem duvidar que houvesse deixado a terra. O que me cercava parecia-me um sonho. Vi minha esposa e alguns amigos chorando de joelhos no quarto e disse para mim, certamente julgavam-me morto. Quis esclarecê-los, mas não pude articular palavra alguma, pelo que concluí que sonhava. Fortalecendo essa ideia, havia o fato de que me via cercado por várias pessoas amadas, falecidas já há muito, e por outras que, à primeira vista, não reconheci e que me pareciam velar por mim, aguardando que despertasse. Tal estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu alternadamente recobrava e perdia a consciência de meu eu. Pouco a pouco minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que eu apenas entrevia, através de um nevoeiro, faz-se mais brilhante. Comecei então a reconhecer-me e compreendi que não pertencia mais ao mundo terreno. Se não houvesse conhecido o Espiritismo, a ilusão sem dúvida teria se prolongado por muito mais tempo. Meus despojos mortais não haviam sido ainda enterrados. Observava meu corpo com piedade, alegre por ter finalmente me libertado. Sentia-me tão feliz por estar livre. Respirava com tranquilidade como alguém que escapa de uma atmosfera nauseante e indizível sensação de alegria penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que eu amava enchia-me de alegria. Não estava de modo algum surpreso ao vê-los, parecia-me muito natural, mas era como revê-los após uma longa viagem. De início, um fato me espantou, que é o de nos compreendermos sem articular palavra alguma. Nossos pensamentos eram transmitidos apenas pelo olhar, como por uma penetração fluídica. No entanto, eu ainda não me despira completamente das ideias terrenas. A lembrança do que havia sofrido retornava de tempos em tempos à memória, como para me fazer melhor apreciar minha nova situação. Eu sofrera fisicamente, mas sobretudo moralmente. Fora exposto à malevolência, a esses 1000 embaraços mais penosos, talvez que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade permanente. A impressão desses desassossegos não havia sido completamente desfeita, perguntando-me, por vezes, se realmente deles havia me livrado. Parecia ainda ouvir certas vozes desagradáveis, temia as dificuldades que tantas vezes me haviam atormentado, estremecendo contra minha vontade, de modo a assegurar-me de que não era vítima de uma ilusão, apalpava-me, por assim dizer, e, quando adquiria a certeza de que tudo isso acabara, pareceu-me que um peso enorme fora retirado de mim. É, pois, verdade que estou finalmente livre de todos esses cuidados,
que fazem o tormento da vida. Dizia para mim mesmo, dando graças a Deus. Sentia-me como o pobre que herdasse repentinamente uma grande fortuna. Durante algum tempo, ele duvidava da realidade e sente as preocupações da privação. Oh, se compreendessem os homens a vida futura, que força, que coragem, tal convicção não haveriam de lhe proporcionar na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis. Eles veriam quão pouco representam os prazeres que cobiçam em comparação àqueles que menosprezam. 3. Nesse mundo tão novo para o Senhor, perto do qual o nosso tão pouco representa, os vários amigos que aí tem reencontrado, fizeram-no perder de vista sua família e seus amigos na terra? Se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que desfruto. Deus não recompensa egoísmo, ele o pune. O mundo em que me encontro poderia levar-me a desprezar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Somente entre os homens é que se vê a prosperidade fazer com que se esqueçam os companheiros de infortúnio. Vou muitas vezes rever os meus. Fico feliz pelas boas lembranças que guardam de mim. Seus pensamentos me atraem para junto deles. Assisto a seus diálogos. Alegro-me com suas alegrias e seus sofrimentos me entristecem. Mas não com tristeza cheia de ansiedade da vida humana, porquanto compreendo que tais sofrimentos são apenas passageiros e para o bem deles. Fico feliz ao pensar que um dia também eles virão para esta morada em que se desconhece a dor. Para que se tornem dignos dessa morada é que eu me dedico, esforçando-me em sugerir-lhes bons pensamentos e, principalmente, a mesma resignação que tive diante dos desígnios de Deus. Minha maior aflição é quando os vejo retardar esse momento pela falta de coragem, pelas suas queixas, pela dúvida sobre o futuro ou qualquer ato repreensível. Trato então de afastá-los do mau caminho. Se sou bem-sucedido, é uma grande alegria para mim. E com isso rejubilamo-nos todos aqui. Se não logro êxito, exclamo, com pesar, mais um atraso para eles. Consola-me, no entanto, saber que nada está perdido para sempre. Fim da primeira parte da leitura do capítulo 2.